Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e hoje eu vou falar sobre um assunto que eu vi que está muito recorrente, né, que várias matérias, várias notícias têm dado recentemente sobre o burnout, né, que alguns youtubers estão tendo, né, ou seja, eles estão fritando e entrando em colapso. Eu também percebi que existem muitos comentários sobre depressão em youtubers, como tem youtubers sofrendo de depressão, alguns deram seus relatos, etc. Então eu dei uma pesquisada e resolvi dar uma explicação sobre esse assunto que eu acho que é muito relevante, possíveis motivos disso estar acontecendo e quem sabe a gente não possa apontar algumas soluções. Beleza? Então é isso aí, bora! Antes de mais nada, temos aqui camisetas da Doppel Store, certo? House Baggings aqui, ó, do Senhor dos Anéis. O Igor me mandou uma mensagem dizendo que tá tendo um esquenta para Black Friday, que até o final de outubro, se você comprar 7 camisetas, você só vai pagar 4. Tá? Então aqui embaixo tem o link específico para essa promoção. Então aproveitem, né? Tem poucos dias aí, eu tô gravando esse vídeo no dia 17, vou saber lá que dia que esse vídeo vai ao ar. Então aproveitem, beleza? Sendo assim, o que a gente pode falar sobre depressão? Eu achei uma reportagem dizendo que os casos de depressão têm aumentado absurdamente. Pelo menos eu achei uma reportagem sobre os Estados Unidos. Eu sei que isso é uma onda pelo mundo todo. Várias pessoas dizem que, na verdade, a depressão ela não era diagnosticada corretamente antes. Então, na verdade, não é que os casos estão aumentando, eles só estão sendo melhor diagnosticados. Porém, aparentemente, esta não é uma explicação satisfatória. Pelo visto, os casos de depressão estão objetivamente aumentando, sim, e a internet pode estar relacionada com isso, ainda que a gente não possa bater o martelo e afirmar categoricamente, pelo menos por enquanto. A causa básica da depressão, pelo menos originalmente, é uma questão biológica, né? Um traço genético, inclusive, né? Há uma propensão genética envolvendo depressão e outros problemas que envolvem um desequilíbrio de neurotransmissores no cérebro, né? Ou de receptores, etc., né? Que acabam alterando o humor e o seu entusiasmo e a maneira de você enxergar o mundo. Mas outras coisas podem gerar esse desequilíbrio químico no cérebro, inclusive traumas, sei lá, um choque muito grande, algumas más notícias recorrentes, enfim, uma série de coisas podem gerar esse desequilíbrio no cérebro. Então, é normal você ficar deprimido em certas situações, né, esse desequilíbrio no cérebro. Quando isso fica crônico, aí a gente pode considerar como sendo depressão, né? Quando já não é mais justificável apenas pelas más notícias ou, enfim. Até aí, esses são os motivos que poderiam gerar depressão em qualquer pessoa, em qualquer etapa da humanidade, né? Não precisaria ser exatamente agora, nesses últimos anos, onde está tendo esse aumento, né? Porém, o que a gente tem observado é que a depressão pode estar relacionada com distúrbios do ritmo circadiano, ou seja, aquilo que regula a hora que a gente deve acordar e deve dormir. Estamos o tempo todo olhando para telinhas iluminadas antes de dormir. Isso acaba zoando todo o ciclo da melatonina, que é aquele hormônio que ativa o sono ou ativa o despertar, né, quando você já está descansado, e que ele é fotossensível, ou seja, ele é ativado ou desativado pela luz. Então, como a gente tem visto luz muito tempo depois do sol se pôr, e a gente continua vendo luz mesmo minutos ou segundos antes da gente ir dormir, isso acaba bagunçando todo o ciclo da melatonina, e isso faz com que nós durmamos pior. Ou seja, a gente tem um sono de pior qualidade, a gente dorme cada dia num horário diferente, a gente troca o dia pela noite, e isso pode bagunçar toda a química cerebral e fazer com que você tenha depressão. Dentro desse ritmo circadiano, a gente também pode incluir a falta de sol. A gente está tomando menos sol, em média, né? Não estou falando que todo mundo está sem tomar sol, mas em média a humanidade está tomando menos sol porque a gente está mais enfurnado em escritórios, digitando em suas telinhas ou de computador ou de celular, e a gente costuma tomar menos sol do que a gente tomava no passado. Então isso também pode estar associado aí a um aumento dos casos de depressão. Outra coisa é a mudança de nutrição. A gente está com uma tendência, pelo menos a gente tem visto isso em vários aspectos, né? Eu tenho até um vídeo sobre obesidade infantil aqui no canal, mostrando que nós estamos nos alimentando pior, em média, tá? Ainda que você tenha uma alimentação extremamente saudável, que você se preocupe com o balanço de nutrientes nas suas refeições, a humanidade no geral está se alimentando pior, se alimentando de maneira mais rápida, não está
parando para comer, tá comendo de qualquer jeito, tá comendo enquanto trabalha, não está tão preocupada com o balanço de nutrientes. São todas hipóteses que eu tô dando aqui, tá? Nem todas estão bem documentadas e algumas foram sugeridas e não foram testadas, tá? Então não se fiem tanto no que eu tô falando como se fosse uma verdade absoluta, tá? Mas levem em conta, pensem se isso não faz algum sentido para vocês. Outra coisa que pode gerar depressão, essa está um pouquinho mais bem documentada, é o uso de drogas, certo? A gente sabe que tem algumas drogas lícitas e ilícitas, né? O álcool é uma delas, que pode contribuir para o aumento de distúrbios, né? De desordens depressivas, tá? Mas mesmo drogas prescritas, tá? Como por exemplo estimulantes ou benzodiazepínicos podem aumentar casos aí de depressão. E a gente sabe que hoje muita gente tem tomado muito mais remédio do que precisa, tem compensado certos problemas tomando remédio, e isso também pode ajudar a desbalancear a química cerebral. Uma vida muito estressante também é uma situação que agora está muito mais comum, né? E faz com que as pessoas possam ter mais depressão. E esses casos então estão relacionados com a maior parte da vida urbana e do estilo de vida que as pessoas têm adotado atualmente. Então a depressão, pelo visto, vai ser o mal do século. A gente tem aí casos e casos aumentando, mas este vídeo não é para falar sobre depressão, é para falar sobre depressão especificamente em YouTubers. E isso é uma questão que a gente precisa estudar outras coisas que a gente já sabe sobre o nosso cérebro. Pois bem, o nosso cérebro tem mecanismos de recompensa, tá? Geralmente eles estão atrelados ao ciclo da dopamina, que é um neurotransmissor do nosso cérebro, que ele acaba gerando aquele mecanismo de necessidade. O ciclo de dopamina está relacionado com quase todos os vícios, certo? Então, vício de cocaína, álcool, enfim, qualquer droga que você use, está relacionado ali, né, à ativação do ciclo da dopamina. Porém, eu achei uma referência bibliográfica aqui, recente, dizendo que o ciclo da dopamina, ele apenas pode estar relacionado a necessidade de repetir um comportamento. Então ele fala muito nesse artigo sobre a questão de sentir o gosto doce ou o gosto amargo ou azedo, e que o doce ativa o ciclo da dopamina e isso faz com que você queira de novo, e muitas vezes as pessoas associavam isso durante anos, né? A primeira pessoa que fez isso foi em 1980, associar que a dopamina está ligado ao prazer. Você sentir prazer, você gostar das coisas, seria simplesmente o ciclo da dopamina. Só isso, a definição de prazer seria essa. Esse artigo está dizendo que isso é uma definição muito simplista. A necessidade de fazer alguma coisa não é necessariamente aquela de gostar de algo. Tá? Então, você ter a necessidade de, por exemplo, comer mais um chocolate, ter a necessidade de tomar mais uma dose de álcool, ter a necessidade de fumar mais uma pedra de crack, sabe? Tudo isso não está necessariamente relacionado com o prazer, que seria o gostar daquilo. Tá? Então, ele dá exemplos lá em que o wanting, né, ou seja, o querer, ele não está necessariamente relacionado com o liking, né, com o gostar, e que o gostar, às vezes, vem sem o querer, ou necessidade, né, ou querer, né. O ciclo da dopamina estaria relacionado com a necessidade, ou seja, aquela coisa de você ter que fazer de novo, que seria ainda um ciclo de recompensa, e esse ciclo aqui do gostar, de ter prazer, estaria relacionado com a atividade de opioides endógenos, e é isso que é muito interessante. Nós produzimos alguns peptídeos da família dos opioides, na verdade acho que são 3 tipos diferentes, naturalmente no nosso organismo. A gente tem receptores para esses opioides. A maioria deles está relacionada com anestesia, ou seja, para que a gente não sinta tanta dor. É por isso que os opioides artificiais são geralmente usados como anestésicos, como por exemplo a morfina. Só que em determinadas quantidades, os opioides podem gerar prazer, estimulando alguns desses receptores que a gente tem no cérebro. Então é por isso que você também tem derivada do ópio também, né, que produz a morfina, a heroína, que é uma droga alucinógena que também vicia. Então você tem aí esses receptores para os opioides que estariam mais relacionados então com essa via do gostar de alguma coisa, estariam mais relacionados com o prazer do que com a necessidade de repetir alguma coisa. Mas o fato é, o mecanismo então que geraria o vício seria algo misturando os dois quando é algo prazeroso. Então o pessoal que usa crack costuma dizer que não é prazeroso, é simplesmente uma compulsão. E essa compulsão então passaria só pelo ciclo da dopamina. Agora, se além de uma compulsão é algo muito gostoso que gera prazer, então também passa pelo ciclo dos opioides. Mas isso ainda é pouco conhecido, eu vou colocar aqui embaixo
o pouco que eu achei sobre os opioides endógenos e as suas relações com o prazer. E vou deixar, obviamente, esse artigo aí a qual me referi. A dopamina não precisa necessariamente ser ativada com drogas, ela pode ser também com comportamentos. A gente tem comportamentos que levam ao vício e isso gera uma mensagem, uma resposta cerebral que é muito parecida com o uso de substâncias que possam gerar vícios, né? Adição, né? No caso, né? Adicção, que seria o fato de você ser adicto, né? Ser viciado. Esses comportamentos já estão descritos, certo? Naquele catálogo, naquele código de nomenclatura que o pessoal da área psiquiátrica usa, né? Que é o DSM-5, que é o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Tá? Esse manual ele acaba numerando essas desordens, né, esses distúrbios psíquicos, então já está descrito uma série de desordens que tem a ver com o vício comportamental e não o vício por substâncias que são introduzidas no seu organismo, tá? Um dos exemplos é, obviamente, o vício em jogo, né, o que eles chamam de gambling disorder, né? Esse é o mais conhecido, é o mais antigo do que a gente sabe da humanidade, e isso acabou tomando uma outra proporção quando você coloca jogos online, certo? O mesmo mecanismo que faz uma pessoa se viciar em roleta é o mecanismo que faz uma pessoa se viciar em League of Legends. Existem outras desordens comportamentais que não necessariamente vício em jogo. Você tem vício em comida, vício em exercícios físicos, vício em sexo, vício em compras. A gente tem uma série de vícios aí que são, na verdade, comportamentais e não mediados pela introdução de nova substância no seu organismo. Só que você consegue observar quais são as características que podem dizer que uma pessoa é viciada, é adicta, ou que a pessoa simplesmente é alguém que gosta muito, joga bem, mas aquilo não é algo que gera dependência nela, tá? E obviamente que eu tô falando aqui um apanhado geral, o pessoal da psicologia ainda debate sobre isso, e aí tem uma série de nomenclaturas que provavelmente eu vou falar errado, então, enfim, o pessoal da psicologia ou da psiquiatria, perdão aí, eu tô fazendo o meu melhor aqui. Você tem que ter ali uma certa quantidade de características que você consegue observar na pessoa para saber se ela está viciada ou se ela simplesmente usa muito, mas isso daí não está atrapalhando a vida dela. Então o pessoal que trabalha com isso usa cerca de 6 critérios. O primeiro é o salience. Eu não sei traduzir isso, eu acredito que seja saliência. Saliência para mim era uma outra coisa, mas enfim. Acontece quando aquele comportamento passa a ser mais do que uma simples atividade importante na vida da pessoa e passa a ter uma relevância muito maior. Quer dizer que mesmo quando você não está fazendo aquilo, né, que no caso aquele comportamento que a gente está falando, você está pensando nele. O segundo ponto são as modificações de humor, e basicamente aqui é que você tem o ciclo da dopamina, que é o prazer que a pessoa tem ao fazer aquilo, que acaba gerando esse mecanismo de recompensa, e isso faz com que ela tenha sensações prazerosas e sensações gostosas, e que ela quer repetir aquilo e ter aquilo de novo. A terceira é a tolerância, ou seja, com o tempo você precisa de cada vez mais daquilo para se sentir satisfeito, para voltar a ter aquela sensação no cérebro que você tinha no começo. No quarto, são sintomas de abstinência, ou seja, você pode ficar muito tempo sem aquilo e aquilo te gera distúrbios reais, físicos, certo? Tremor, mau humor, você fica irritado e etc. Começa a sentir, inclusive, algumas somatizações no corpo por causa da falta daquele comportamento. Aí você tem conflito, ou seja, você precisa arrumar briga por causa daquilo. Não digo necessariamente arrumar briga no jogo, ou na corrida, ou na rede social, mas você arruma briga entre as pessoas que você convive, ou mesmo dentro do seu próprio indivíduo, né? Você começa a entrar num conflito, certo? De que você está perdendo o controle, de que você já não consegue mais se satisfazer. Então, essa situação que atrapalha o seu relacionamento com as demais pessoas e atrapalha o seu relacionamento consigo mesmo é uma evidência de vício. E o sexto elemento e último é a recaída, ou seja, quando você tenta se livrar daquele comportamento, daquele vício, e você depois de um tempo acaba tendo uma recaída. Você não consegue ficar muito tempo longe por causa da síndrome de abstinência, dos conflitos que isso gera e etc. Então, ainda que alguns especialistas tenham um certo cuidado em definir alguns desses comportamentos como sendo um vício, a gente já tem alguma bibliografia sobre isso, e essas bibliografias elas têm incluídas não só a questão comportamental, como também neurológica, balanço de neurotransmissores, inclusive algumas avaliações
informações de área de atividade do cérebro, né, ou seja, ressonância magnética computadorizada e outros métodos, né, como eletroencefalograma e tal, ainda não são tão bem documentados para todos esses tipos de comportamento. O vício em jogo é o melhor documentado de todos, mas os outros estão começando agora as pessoas a correr atrás disso. E um dos que é muito novo, muito recente, é o vício em redes sociais. Elas entram como um subtipo do vício em internet, tá? Ou seja, já tinha a descrição do vício em internet, ou no caso, quando você quer fazer uma nomenclatura mais cautelosa para não chamar de vício, você coloca como uso problemático da internet, que em inglês é Problematic Internet Use, é PIU, né? Então, para não dizer que, para já afirmar que é um vício e tal, você coloca como uso problemático da internet. Dentro desse uso problemático de internet, que já é considerado pelo menos algo que tenha traços de adição, né, de adicção, você tem o uso problemático de redes sociais, certo? Que eu vou chamar aqui de vício em redes sociais para simplificar o vídeo. A primeira rede social que surgiu na internet surgiu em 1997 e ela chamava 6 Degrees. Aquele negócio lá de que você tem 6 graus de separação, né, entre os seres humanos e tal. Desde então, ela começou a ficar cada vez mais comum. O Facebook chegou a ser uma das maiores delas, mas agora você tem WhatsApp, Instagram, YouTube, Twitter, enfim, uma série, né? Aqui no Brasil era comum o Orkut antes e tal. Então, a partir daqui, eu vou colocar uma outra bibliografia aqui embaixo, falando sobre alguns mecanismos cerebrais que eu acredito que as redes sociais consigam potencializar e, portanto, elas acabam gerando um tipo de vício que é um pouco pior do que simplesmente o vício em usar a internet ou o vício em fazer exercício, por exemplo. Então, para pensar. Se a gente tem um mecanismo de recompensa que pode gerar prazer, o que você tem numa rede social? Um dos artigos que eu vou pôr aqui fala sobre os motivos etológicos que talvez possam gerar esse sucesso das redes sociais, né? E isso estaria envolvido com o fato de que a vida urbana, já na era contemporânea, teria afastado muito as pessoas umas das outras, que antes você tinha um senso de comunidade em que você tinha aquele grupo, né, de 60, 70 pessoas, né, naquela época caçadora-coletora e tal, ou mesmo no começo da sociedade agrícola, você sabia mais ou menos qual era a sua função lá dentro, o que você ocupava e tal. Hoje em dia isso daí tá muito desgarrado, né, tá uma coisa muito caótica, e aí as redes sociais te dariam uma sensação de pertencimento, pelo menos uma sensação de te colocar ali num lugar um pouco mais organizado, onde estão ali as pessoas que você conhece e tal. E você quer ter a aprovação delas, e você quer se sentir pertencendo a este grupo, você quer ser lembrado por elas. Então tem o aniversário que é lembrado pela rede social, você consegue organizar, inclusive, uma festa, uma saída pela rede social. Então isso seria uma maneira de você recuperar aquilo que foi perdido na contemporaneidade, mas que a gente tinha na época da caça e coleta. E olha que interessante, para pensar. Antes das redes sociais surgirem, se coloquem aí num ano pré-2002, que foi quando começou o Orkut, quem for mais novo que isso, infelizmente, não vai conseguir se colocar assim, mas se coloquem nos anos mais anteriores. Como que funcionava a questão das relações humanas sem as redes sociais? Você ia para o trabalho, você ia para a escola, você tinha, obviamente, aquelas interações, né, de chefe e empregado, de professor e aluno, de bully e bulinado, né, ou seja, aquela pessoa que sofre e a que faz bullying, de relacionamentos amorosos e tal. Quando você está na vida real, você não costuma receber tantos elogios. Para pensar. E quando você recebe muitos elogios, você geralmente, dependendo da natureza daquele elogio, você quer receber outros elogios de outra natureza. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Pessoas muito bonitas geralmente estão acostumadas a receber elogios com relação à sua beleza. Alguns chegam até a ser inconvenientes. O fato é que a pessoa, depois de um tempo, ela percebe que de fato ela deve ser muito bonita, porque todo mundo fala isso pra ela, e isso passa a ser lugar comum. Ou seja, pela merda de dizer que eu sou bonita, isso eu já sei que eu sou mesmo, e eu já não sinto isso mais como um elogio. Porém, se essa pessoa que é muito bonita, em determinado momento, ela é elogiada por ser uma ótima atleta, por ser um ótimo funcionário, por ser uma ótima parceira, por ser uma pessoa que ouve muito bem, no sentido de que é um bom ombro amigo e etc., ela vai ter a tendência de achar que aquele elogio é mais valioso do que o elogio de simplesmente dizer que essa pessoa é bonita. Toda vez que você recebe um elogio, você ativa esse circuito do prazer e que automaticamente te faz querer mais. Tá? E aí, independente de qual seja o ciclo aí, né, da dopamina, dos opioides, etc. Isso, todo o sistema, faz com que você
tem a necessidade ou a vontade de correr atrás de fazer novamente aquelas coisas que geraram os elogios anteriores. Se você fez determinado tipo de trabalho e ele gerou elogios, a sua tendência é fazer aquele trabalho de novo, porque aquilo gera uma recompensa no teu cérebro que faz você ficar feliz e faz você chegar e falar, putz, que bom. E isso era algo absurdamente controlado quando você não tinha as redes sociais. Obviamente que grandes atores, pessoas muito famosas, talvez tivessem isso com mais frequência, mas pessoas que tinham a sua vida mundana normal, com certeza tinham isso com uma frequência muito pequena. Para não dizer que tudo são espinhos, você também tinha os xingamentos com menor frequência. Então, levando em conta que você ser chamado de burro, de incompetente, de feio, coisas que são desagradáveis, fazem o efeito oposto no seu cérebro, ou seja, diminuem a sua dopamina, diminuem a serotonina, fazem você ficar depressivo, deprimido e, portanto, se sentir mal. Agora chega a rede social. Rede social aí eu tô colocando qualquer uma que você use aí. Para pensar. Cada vez que você posta uma foto e você recebe um curtir, você recebe um pequeno estímulo. Claro, não é a mesma coisa do que você receber aquele abraço, aquele cumprimento do seu chefe, mas você recebeu um curtir. Você vai olhar lá quem foi a pessoa que curtiu, e aquela pessoa que curtiu é, sei lá, um amigo seu da escola. Fala, pô, que legal, ele curtiu a minha foto. Putz, isso te deu um mecanismo cerebral, ativou o mecanismo de prazer e de recompensa. A tendência vai ser você postar uma foto amanhã também. Quem sabe aquela pessoa não vai curtir. Até que chega uma hora que você posta de novo uma foto e a pessoa não curte. E aí você fala, meu Deus, por que ela não curtiu? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que ela tá brava comigo? Será que não sei o que? Será que não sei o que lá? E aí você começa a já não ter mais aquela sensação de prazer quando você faz o mesmo tipo de situação, quando você repete o procedimento, certo? Postar a foto já não te deu mais aquele prazer. Então você tem que fazer mais do que isso. Ou então você posta uma foto e tem 10 curtidas. E depois de uma semana, você vai postando foto todo dia e continua com 10 curtidas. Em determinado momento, isso já não vai mais te satisfazer. Você vai precisar de 12, de 20, de 30, de 100 curtidas. E isso entra no mecanismo de tolerância, certo? Você já não tem mais o suficiente para te gerar aquela mesma sensação de alegria e de prazer que você tinha antes. Então a rede social, ela é um gigantesco mecanismo de adulação cerebral que faz com que você o tempo todo queira ser adulado e tenha aquela sensação, e isso acaba viciando da mesma forma que chocolate, da mesma forma que exercício físico, da mesma forma que sexo, da mesma forma que jogo. Se ao contrário, você posta uma foto ou escreve um texto que muitas pessoas reprovam e começam a reclamar ou criticar, você tem um mecanismo oposto, só que com uma intensidade muito maior. Uma coisa é você ser criticado pelo seu chefe na sala. Outra coisa é você ser criticado pelo seu chefe na rede social e todos os puxa-saco do seu chefe concordando embaixo. Tá? É muito pior do que ser criticado no olho. Tá? Então, esse tipo de mecanismo acaba piorando os efeitos da crítica e os efeitos do xingamento, enfim, da desaprovação. Isso é qualquer ser humano que use redes sociais, e hoje a gente já conta na casa dos bilhões de seres humanos que usam redes sociais com frequência e ativamente. Faça ideia um youtuber. Uma pessoa que é ativa nas redes sociais, que tem centenas de milhares, às vezes milhões de seguidores. Essa pessoa entra num sistema de tolerância que vai a números muito mais estratosféricos. Se você está acostumado a ter 100 likes, às vezes numa foto, num texto, num vídeo que você posta nas suas redes privadas, o youtuber ele tem que ter 1000. Depois de 6 meses ele só tem 1000 curtidas? Não, tá errado, eu preciso de 5.000. Não, tá errado, eu preciso de 20.000, 30.000, 100.000, 200.000 curtidas. Isso vai escalonando. Esses mecanismos de tolerância e de abstinência e tudo mais que geram esse vício vão ficando cada vez mais aflorados, tá? E novamente, aqui eu já estou extrapolando, não há bibliografia falando isso. Eu só estou juntando as bibliografias que eu achei sobre os diversos assuntos que eu expliquei para vocês agora, criando aqui, um postulado, certo? Nos próximos anos, provavelmente alguém vai estudar isso daí e vai chegar a alguma conclusão. Mas por enquanto eu estou só elucubrando aqui boas hipóteses de tudo que a gente já sabe sobre os nossos mecanismos, sobre a química cerebral. Para pensar, o youtuber ele tem os mesmos problemas de uma pessoa que usa a rede social de maneira normal, ou seja, como uma coisa pessoal, só que isso está catapultado numa escala monstruosa, muito maior, ainda que não chegue a ser uma celebridade, e seja só uma microcelebridade, que inclusive é um termo que existe academicamente, que seria, enfim, uma coisa local, um nicho local, mas mesmo assim isso gera esse mecanismo de feedback positivo, que precisa se retroalimentar o tempo todo e precisa de sempre mais, sempre mais, sempre mais. E os haters?
Se o teu chefe reclamando de você, e é uma pessoa que você conhece, obviamente, e todos os puxa-sacos reclamando junto ou criticando numa foto, num texto, uma coisa no seu Facebook ou no seu Instagram, já é uma coisa que te deixa deprê, pelo menos momentaneamente, imagina o que são centenas de mensagens te xingando. Aí tudo bem, você pode falar, não, mas são pessoas que não me conhecem. Você tem a questão da impessoalidade, que não é a mesma coisa que você ser xingado por pessoas que você conhece. Mas a questão do like também. Se você recebe likes, né, se você recebe curtir de pessoas que você não conhece nas redes sociais, você se sente até mais adulado. Porque você fala, pô, a pessoa que me conhece gosta de mim. A pessoa que não me conhece e gostou do que eu fiz, quer dizer que eu sou bom mesmo. O mecanismo pro like que te dá um prazer é o mesmo mecanismo pro dislike ou pro hater que te deixa deprimido. Quando você vai ver esse cômputo geral da coisa, você acaba tendo um escalonamento também da crítica. Chega uma hora que o seu cérebro amortece, ele atinge a tolerância dos joinhas e dos elogios e dos curtir. Chega uma hora que, tipo, receber elogio já não é mais uma novidade, porque você já recebe elogio o tempo todo pelos seus vídeos, pelos seus seguidores. E chega uma hora que fica constante os xingamentos também. E aí você pensa, pô, mas às vezes a pessoa é tão gostada, ela recebe um xingamento por dia. Isso é pouco, frente aos 10 mil likes que ela recebe por dia. Só que esses 10 mil likes, ela ganhou tolerância. Esse xingamento, esse um xingamento, ela não ganhou tolerância. E ela não vai ganhar. Porque imagina você ser xingado todo dia no seu serviço. Todo dia no seu serviço alguém vem e te xinga. Todo dia na tua escola alguém vem e te xinga. Todo dia na sua casa alguém vem e te xinga, ou te critica, ou te enche teu saco. É aquele mecanismo que eu estava falando que gera depressão, você ter más notícias, você ter ambiente estressante, essas coisas. Se você tiver isso na vida real, fora das redes sociais, isso é uma situação bastante difícil de lidar, que precisa ser contornada, a pessoa vai ficar deprimida com isso. Pelo menos o natural que ela fique. A menos que ela tenha sangue de barata, tem as pessoas assim também. Agora, nas redes sociais, você tem um xingamento por dia, mesmo que ele seja na ordem de 0,01% dos comentários, isso pode ser um dos motivos de por que os youtubers estão tendo tanta depressão. E óbvio, você não precisa necessariamente receber um xingamento, né, para as pessoas que te odeiam sempre. Às vezes as pessoas que te amam, ou que gostam, que acompanham teu canal, que vão te xingar. Pô, você já foi melhor, pô, já fui fã, pô, cadê teus vídeos? Pô, produz mais aí, pô, faz mais isso, faz mais aquilo, sabe? Você começa a ter aquelas críticas, inclusive de quem gosta de você, que é o que faz até pior. Porque às vezes o hater, ele não gosta de você e você sabe que ele não viu o teu vídeo, ele vem só pra xingar e vai embora. A pessoa que gosta de você e fala, estou decepcionada com você, é pior do que o teu chefe xingando na tua cara. Então esse é um dos pontos que eu queria abordar sobre o aumento de depressão em youtubers. Parece uma hipótese bastante plausível. Novamente, não posso afirmar que é isso, mas parece uma hipótese muito plausível. A sua química cerebral sendo afetada por essa aprovação e reprovação de milhares e milhares e milhares de pessoas. E você escalona nisso em estar sempre preocupado em fazer parecer para os seus seguidores algo que vai fazer você receber mais likes. Então é aquilo, o desenhista de exemplo que eu dei, que fez um desenho bom e recebeu um elogio, ou que fez um roteiro bom e recebeu um elogio, ele vai querer sempre repetir aquele procedimento para ser elogiado novamente. O youtuber acaba virando refém dos seus seguidores, porque ele quer receber aprovação o tempo todo, e isso faz com que ele haja de maneira a repetir os padrões que fizeram ele receber a aprovação das outras vezes. Às vezes isso pode mudar a própria personalidade dele, pode obrigar ele a ser o que ele não é, pode obrigar ele a agir de uma maneira que ele não se sente confortável agindo, mas ele sabe que gera os likes e gera aquela sensação de recompensa no cérebro dele para que ele continue suprindo o seu vício, a sua adicção por likes, por joinhas, por curtidas. E quando ele não alcança esse objetivo, ele recebe críticas, e isso aumenta a depressão dele. Então veja como esse mecanismo parece muito tênue, muito difícil de se manter e muito fácil de ser quebrado. É muito fácil o youtuber cair em depressão. Às vezes uma semana ruim é o suficiente. É uma coisa muito fácil de desequilibrar. Segundo ponto, que eu acho que é importante de ser colocado aqui, a própria cobrança da plataforma. Eu não vou aqui colocar a culpa no YouTube como plataforma, ou no Facebook, ou nas redes sociais. Mas o fato é, quanto mais você posta, mais você tem seguidores. Quanto mais você interage, mais as pessoas vêm e te acompanham. Quanto mais você coloca vídeos ou coloca textos, mais as plataformas te recomendam e fazem você aparecer em destaque para outras pessoas. Isto é extenuante em determinados momentos. Porque não só a química do teu cérebro está toda bagunçada, como ainda por cima
cima você tem o estresse e a cobrança, autocobrança, de estar sempre produzindo conteúdo. Esse aspecto eu não preciso dizer que é um achismo meu, porque isso já foi retratado nesses artigos, que eu vou deixar aqui embaixo também, né? Artigos de revista, não são artigos científicos, né? Sobre a quantidade de youtubers deprimidos que a gente tem no mundo. Eles já estão dizendo que esse burnout, na verdade, é uma falência, né? Uma estafa mental de estar sempre produzindo vídeo, e eles falam, gente, vou ficar 5 dias sem produzir vídeo. Só que não adianta, você vai tirar férias, vai pra praia, vai ficar 5 dias sem fazer vídeo, vai ficar com aquela coisa na cabeça, meu Deus, eu não tô fazendo vídeo, meu Deus, eu não tô não sei o que, meu Deus, eu não tô não sei o que lá. Então, além do mecanismo de adicção, que você gerou em você mesmo, e isso faz você entrar em crise de abstinência quando fica muito tempo sem, você ainda tem a cobrança que é gerada pela própria plataforma. Eu mesmo fui vítima disso. Em agosto postei muito pouco vídeo. Meu canal desapareceu. As pessoas não estavam mais recebendo meus vídeos. E mesmo quando eu estou bastante ativo, as pessoas ainda não recebem meus vídeos e ainda reclamam que não estavam sabendo. Esse tipo de mecanismo das redes sociais que faz o YouTube ganhar dinheiro, porque é isso que ele quer. O YouTube é uma empresa, as pessoas esquecem disso. O Facebook é uma empresa, eles querem ganhar dinheiro, eles ganham dinheiro com AdWords, certo? Com as propagandas, com os merchants, e isso ele só consegue com view. Quanto mais view você der, mais as plataformas lucram. E é por isso que elas estimulam que você trabalhe cada vez mais e mais e mais e mais e produza cada vez mais e mais e mais e mais até entrar em colapso. Muitas pessoas conseguem driblar esse sistema criando um mecanismo de trabalho, uma rotina tal, e não entram em colapso. Outras pessoas não conseguem e acabam entrando em colapso. Já vou explicar por que eu acho que isso acontece. Porque isso vai ficar cada vez mais comum e isso vai ter o efeito contrário. Vai começar a diminuir a frequência dos youtubers, vai começar a diminuir o rendimento deles, vão ter canais que vão desaparecer e o YouTube vai acabar se prejudicando. Então, pelo menos aqueles que são os tops, né? Obviamente que sempre vai vir mais leva de gente, mas eu acho que na prática, em algum momento, isso vai desbalancear os números e o YouTube vai ter que tomar uma providência. Ou mudar o algoritmo e não fazer uma cobrança tão intensa assim, que eu acho que é o mais difícil, né? Porque é isso que gera dinheiro para ele, ou então fazer um suporte para os criadores de conteúdo do ponto de vista psicológico mesmo, psiquiátrico, tá? Então isso eu acho que no futuro vai acabar sendo feito de alguma forma. Não sou pitonisa e também nunca falei com nenhum funcionário do YouTube sobre isso, mas calculo que isso já esteja até sendo discutido em algumas reuniões. Será que eu estou certo? Minhas previsões recentemente têm se mostrado acertadas, infelizmente. E aí a gente chega no último ponto que eu queria abordar, que é sobre por que alguns YouTubers entram em colapso e outros não. Para mim, isso tem uma relação direta com a idade em que as pessoas começam a fazer vídeos. A maioria das pessoas que fazem um sucesso estrondoso no YouTube começam a fazer vídeos muito jovens. Por um motivo muito simples, a maior parte do público do YouTube é jovem. Agora está aumentando a idade, mas ainda é essencialmente jovem, de crianças, adolescentes a jovens adultos. E eles querem se identificar com quem está falando. Então quem vai fazer mais sucesso são crianças, adolescentes e jovens adultos. E isso faz com que pessoas que ainda não têm o seu sistema bem formado, o seu ego bem formado, que ainda não sabem direito quem elas são, que não tem a sua personalidade ainda formada, que não tem o seu córtex pré-frontal plenamente consolidado ou plenamente amadurecido, essas pessoas estão sendo expostas a esse estresse, a esse tipo de cobrança e a esse mecanismo viciante de recompensas cerebrais que geram adicção efetiva sem nenhum tipo de respaldo por trás, sem nenhum tipo de tratamento, de acompanhamento, de nada. Sabe, fazendo uma analogia que eu sei que as pessoas vão achar pesada, é como se você estivesse colocando crianças, adolescentes e jovens adultos para fumar crack. Óbvio, não tem o mesmo peso, não tem a mesma degeneração física, a gente está falando de uma substância química, eu estou falando de um vício de comportamento, mas que seja para jogar roleta, para, enfim, sabe, para jogar pôquer. Você está usando mecanismos que são muito semelhantes e que geram reações cerebrais muito semelhantes para pessoas que não têm esse preparo todo. Outro problema, e isso foi algo que eu vi em um desses artigos aí, que eu já suspeitava e não fazia ideia que já tinham descrito. A vontade de aparecer, ela não é presente em todo mundo. O YouTube acaba favorecendo o aparecimento de pessoas com certos traços psicológicos que acabam fazendo canais. Um desses traços é o narcisismo. As pessoas narcisistas, elas querem aparecer e o YouTube é uma plataforma perfeita para isso. É um exemplo que eu li aqui que está num dos artigos científicos que eu achei. Mas estou falando que o YouTube, ele catapulta esses problemas e o narcisismo é um distúrbio. Não adianta falar que não é. Ele é uma característica psicológica que, em graus elevados, pode prejudicar absurdamente a vida da pessoa e principalmente de quem está à volta.
Outro problema que existe, e aí não entram só os mais jovens, mas eu acho que os mais jovens também têm um agravante nesse aspecto, é a questão que tem aquele vídeo da Jut Jut, né, falando daquele livro que ficou famoso, né, A Falta que a Falta Faz. A ideia é mais ou menos o seguinte: quando você está completamente preenchido, parece que você não tem mais pelo que lutar, você não tem mais pelo que buscar. Parece que a vida fica sem graça. Quando eu era mais novo, eu ouvia isso como a síndrome do Black Album, né? Ou a síndrome do Senhor dos Anéis. Em que sentido eu estou dizendo isso? Porque o Metallica, quando ele produziu o Black Album, que foi o álbum de maior sucesso da história da banda, acho que da história do metal, ele ficou um tempo em lapso criativo, porque ele falou: eu já sei que eu atingi o topo da minha carreira. E isso é péssimo, porque qualquer outra coisa que eu fizer não vai ser tão boa quanto isso. Eu nem acho o Black Album tão bom assim, mas enfim, foi o que fez mais sucesso. E isso pode ser também colocado em parâmetros quando eu li uma entrevista do Peter Jackson, quando ele terminou a trilogia do Senhor dos Anéis, falando a mesma coisa. Eu atingi o ápice da minha carreira, eu tenho 40 e poucos anos, e a partir de agora é ladeira abaixo. Isto gera um efeito psicológico muito grave nas pessoas. E é por isso que dizem que o Metallica lançou um álbum tão bizarro quanto o Load, né? Que tem a ver com isso, né? Não quero comparar as coisas para parecer que é outra banda, que é outra coisa, né? Então, quando você vai parar para pensar nessa coisa da falta que a falta faz, imagina um cara jovem que não tem grandes ambições da vida ou tem ambições simples. Em 5 anos a pessoa tá rica e famosa. Qual é a minha ambição de vida agora? E você nem tem o seu córtex pré-frontal totalmente amadurecido para saber direito qual é a sua personalidade. A sua personalidade já foi construída tentando agradar os seus inscritos. Você não tinha maturidade para poder fazer isso. E aí? O que você é? Quem você é sem os seus seguidores? E o que você quer da vida agora que você já é rico, famoso, já tem seus seguidores, alcançou o que você precisava? Nesse ponto eu tenho sorte. Eu comecei a fazer vídeo no YouTube velho. Eu tenho uma profissão. É uma profissão que eu amo fazer. Eu não tinha uma profissão que simplesmente eu fazia para sobreviver. Eu fico pensando nessas pessoas. O que elas são sem as redes sociais? Elas atingiram o que elas queriam. E agora? Sem falta de nada, o que elas vão fazer para se realizar? Se elas já estão realizadas e elas têm às vezes menos de 30 anos. E isso, levando em conta que a pessoa é uma viciada, né? O cérebro dela está viciado naquele mecanismo, ela é uma adicta nisso daí, obviamente exagerando no termo, né? Que a gente possa chamar de uso problemático do YouTube. Mas enfim, a gente tem aí um distúrbio ou pelo menos aí uma pré-adição ou algumas características que possam categorizar como algo similar a um vício. Você tem essas pessoas que estão fragilizadas do ponto de vista emocional por causa da pressão que elas estão recebendo, por causa dos xingamentos e das críticas que elas recebem, principalmente de quem gosta delas ou de quem não gosta, por aquela pressão de estar sempre agradando para receber aquele mecanismo cerebral de recompensa, para poder aparecer cada vez mais porque a plataforma manda e ainda por cima já atingiu o que eu queria na vida, ou pelo menos aonde eu queria chegar, onde eu achava que eu ia chegar, e agora não sei mais o que eu quero. E aí essa pessoa precisa de ajuda, precisa de tratamento médico, para de trabalhar, larga o canal, sai correndo pelado na rua, fica louca. Se por um acaso eu estiver correto nas minhas hipóteses, a tendência disso é piorar, é ficar cada vez pior. E o pior é que ainda, como você pode levar em conta que a depressão ela tem fundos genéticos, hereditários, etc., ou mesmo do ciclo da melatonina, né, de ritmo circadiano e tal, você ainda por cima piora tudo isso, né? Porque você ainda, para trabalhar no YouTube, você acaba trocando o dia pela noite, você acaba vendo menos a luz do sol, você acaba se relacionando menos com pessoas e vendo mais na telinha. E se você já tiver uma propensão genética para depressão, isso piora tudo, deixa tudo pior. Eu pretendo fazer mais vídeos sobre esse assunto. Eu pretendo falar com alguns youtubers que sabidamente são deprimidos ou que estão passando por fase de depressão. Por sorte, eu converso com quase todos eles, então eu tenho contato, vou ver se eu consigo gravar um vídeo com eles, né, participativo, colaborativo. Tem que ver se eles querem falar sobre isso, né? Maneiras de você eliminar, talvez, esse tipo de coisa é você ir reduzindo o uso de redes sociais. Se você é youtuber, você não vai poder reduzir a ponto de parar, porque você vai ter que continuar produzindo para existir, né, para a profissão que você acabou tomando. O ideal é, vou trabalhar no horário comercial, por exemplo. Trabalho das 8 às 5 da tarde. Depois das 5 da tarde não olho nem Twitter, não olho Instagram, não olho mais nada. Tá? O Instagram ainda vai lá, você pode postar a foto e não olhar comentários, você pode postar o vídeo e não ver comentários, você pode, enfim, abrir mão de uma série de coisas. Você pode desligar a internet da sua casa, puxar o roteador mesmo, desligar, colocar no modo avião o celular e, sabe, e tentar relaxar à noite. Tentar dormir
na hora que tá escuro e viver, né, acordado na hora que tá sol. Tentar sair na rua com mais frequência. Você pode evitar ficar olhando o Social Blade, o Analytics, sabe? Pra saber, meu canal tá crescendo, ganhei tantos joinhas, meu Deus, não sei o que, não sei o que lá, porque a gente sabe que isso vicia. No sentido de que você tá sempre falando, meu Deus, eu tô pior, meu canal tá caindo, nossa, não tá bom, meu Deus, e aí você fica maluco. E no fim das contas, se você ainda estiver preso nessa roda viva e não tiver como ter solução nisso, pelo menos não imediata, ou não tiver forças para fazer isso, procure ajuda. Tem pessoas que podem ajudar, tem profissionais que você pode contactar. E se você for youtuber, no caso, for alguém que eu conheço, for um amigo meu, tiver o meu contato, me liga. Tenta falar comigo. Quem sabe eu posso ajudar. Se eu não puder te ajudar, pelo menos a gente lamenta junto, sabe? Já é uma coisa melhor do que ficar sofrendo sozinho no cantinho, numa sensação de impotência, nesse conflito, né? Que é o quinto elemento, né? Que diagnostica a adicção, né? O vício, né? Nesse conflito interno. Eu preciso agradecer ao psicólogo Felipe Epaminondas. O Felipe é um dos colaboradores do canal Boteco Behaviorista aqui no YouTube, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo e pipocando no izinho também, para quem quiser conferir. Que me ajudou aqui, compilando alguns artigos e algumas reportagens, ele me mandou, tá? Então muitas das referências que vão ver aqui embaixo foi ele que me mandou. Quero agradecer também ao Iago Martins, do Dois Dedos de Teologia, pelo bate-papo que eu tive com ele lá em Fortaleza agora, quando eu fui, sobre essa questão de depressão e tal. Eu acredito que todo pastor tem que ser um pouco psicólogo, né? Porque tem que lidar com as minúcias pessoais, certo, dos fiéis da igreja. Então foi um bate-papo bastante enriquecedor e quero deixar aqui meu muito obrigado então para essas duas pessoas, beleza? A gente vai continuar falando sobre isso no futuro. Eu espero ter ajudado todos vocês aqui, ou pelo menos ter elucidado alguma coisa, ou ter trazido alguma novidade para vocês. Um abraço e falou!